Olá, pessoal. Então, vamos dar seguimento à nossa webconferência realizada na última terça-feira. Nós vamos resolver um exercício agora. Esse exercício é referente à unidade 3, tá? De Física Geral 1. E ele envolve basicamente condições de equilíbrio estático, tá? Então, vamos lá. Esse é o exercício do Tipler e é o seguinte. Uma prancha homogênea de comprimento L igual a 3 metros e massa M igual a 35 kg está apoiada sobre balanças de mola distantes D igual a 0,50 metros de suas extremidades, como mostra a figura. A figura eu vou postar para vocês quando eu postar o vídeo, ok? Letra A. Determine a leitura das escalas quando Maria, de massa M igual a 45 kg, está de pé na extremidade esquerda da prancha. Letra B. Sérgio sobe na prancha e caminha ao encontro de Maria, que salta fora quando a prancha começa a se inclinar. Sérgio continua caminhando até a extremidade esquerda da prancha. E quando chega lá, a escala da balança da direita indica 0. Determine a massa de Sérgio. Então, esse é o exercício, né? Ele envolve condições de equilíbrio estático e a gente vai começar a resolver ele agora. Vamos lá. Bom, para responder esse exercício, nós vamos usar então as condições de equilíbrio estático. Quais são elas? A primeira condição de equilíbrio estático é a de que a força externa resultante que atua sobre um corpo deve permanecer nula, tá? Então, a primeira condição de equilíbrio estático é que a força externa resultante que atua sobre um corpo deve permanecer nula. Matematicamente falando, isso quer dizer que, eu vou escrever aqui, condições de equilíbrio estático. A primeira condição, então, quer dizer que a soma das forças externas resultantes em um determinado corpo tem que ser 0, tá? E a segunda condição, que eu vou colocar aqui na frente, a segunda condição é a de que o torque externo resultante em relação a qualquer ponto deve permanecer nulo, tá? Então, isso matematicamente, isso quer dizer que o torque externo resultante tem que ser nulo. A soma de todos os torques tem que ser igual a 0, tá? Torque é representado por essa letra grega tau, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre torque para a gente poder conseguir responder esse exercício, tá? Vamos lá. Torque. Vamos imaginar uma experiência de abrir uma porta, por exemplo, tá? Vamos imaginar então que a gente tem uma porta, aqui a dobradiça da porta, tá? E a gente tem uma porta então, tá bom? Eu vou aplicar nessa experiência 4 diferentes forças e a gente vai considerar que essas forças têm a mesma intensidade, tá certo? Eu vou aplicar uma força F1 aqui. Essa força F1 é do lado extremo oposto à dobradiça, certo? Vou aplicar uma força F2 nesse ponto. Vou aplicar uma força F3 nesse mesmo ponto, só que com um ângulo, né? F3. E vou aplicar uma força F4 aqui, perto da dobradiça, tá? E agora, a pergunta é a seguinte: quais dessas forças vão abrir essa porta, né? A gente pode fazer essa experiência em casa, né? Pegar uma porta e tentar abrir essa porta aplicando uma força, né? Essa porta, ela vai fazer esse movimento aqui, né?
ela vai fazer esse movimento de abrir, né? Abrir ou fechar, certo? Então, quais dessas forças vão abrir essa porta? Essa força F1 com certeza vai abrir a porta, né? Que ela está sendo aplicada do lado oposto, né? Na outra extremidade dobradiça, a gente aplica uma força e abre a porta, ela vai girar para cá, certo? A força F2 vai abrir essa porta? Veja, a gente está aplicando uma força na mesma direção aqui do eixo dessa porta, né? A gente pode empregar qualquer força aqui, que se a gente continuar empurrando para cá, essa porta nunca vai fazer esse movimento de abrir, certo? A força F3 vai conseguir abrir essa porta, só que a eficiência vai ser menor, porque a gente vai estar aplicando uma força que tem um ângulo aqui com a horizontal, né? Ela faz um ângulo aqui com a horizontal, então ela vai conseguir abrir essa porta, mas a gente vai estar empurrando nessa direção aqui, né? Então, só uma componente dessa força que vai conseguir fazer com que esse movimento venha para cá. Então, vai ser menos eficiente, né? E essa força F4, será que ela consegue abrir essa porta? Ela pode até abrir a porta, mas vai ser muito difícil conseguir fazer isso. A gente pode fazer isso em casa. Quanto mais perto da dobradiça a gente aplicar a força, mais difícil vai ser de abrir essa porta, né? Bom, mas então o que é o torque? O torque, na verdade, ele mede a eficiência de uma força em produzir rotação em torno de um eixo, tá? Isso informalmente falando, a gente pode falar que o torque é a eficiência de uma força em produzir rotação em torno de um eixo, tá? E o torque é, então, o equivalente rotacional da força, tá bom? Uma coisa que é importante a gente saber no torque é o que é uma linha de ação e o que é o braço de alavanca, tá? Então, eu vou desenhar de novo aqui essa nossa portinha para explicar o que é isso. Vou desenhar agora só uma dessas forças aqui, tá? Vou desenhar essa força F1 aqui. F1, certo? Essa força F1, se eu colocar uma linha paralela a essa força F1 passando pelo ponto de aplicação, o que é o ponto de aplicação de uma força? É exatamente esse ponto aqui onde a gente está aplicando a força, tá? Então, se eu passo uma linha paralela e passando por esse ponto, essa linha paralela que passa pelo ponto de aplicação da força é a linha de ação da força. Linha de ação. Esse daqui é o meu eixo, né? Esse daqui é o meu eixo de rotação, porque a porta, ela vai fazer esse movimento aqui, certo? Em torno desse eixo, né? Então, a distância que eu vou chamar de L, tá? A distância perpendicular entre o eixo, e a linha de ação da força, essa distância aqui, que eu vou chamar de L, essa distância é chamada de braço de alavanca, tá? Então, essa distância é o famoso braço de alavanca. Então, se eu tenho a linha de ação da força e eu tenho o eixo, o braço de alavanca vai ser essa distância perpendicular, tá? Entre o eixo e a linha de ação da força. Esse é o braço de alavanca, tá bom? E eu posso deduzir, eu posso escrever então que o torque, matematicamente, o torque é dado como sendo essa letra tal, tá? Que é igual a magnitude da força vezes esse braço de alavanca, tá? Então, essa é a minha definição de torque, tá bom? Tá certo? Então, vamos à resolução do exercício. Vamos lá.
coisa que a gente tem que fazer para resolver esse exercício é desenhar o diagrama de forças que estão envolvidas nesse problema, né? Sempre que a gente estiver resolvendo esse tipo de exercício que envolve forças, a gente precisa fazer o diagrama de forças, que é o diagrama de corpo livre, né? Então, o nosso problema fala que a gente tem uma prancha, né? A gente tem uma prancha que está apoiada, essa prancha ela tem que ser homogênea, tá? Tem um lado que está maior que o outro, mas é porque eu não dou conta de desenhar mesmo. Então, ela está apoiada. Isso aqui é o chão, isso aqui deveria estar reto. Esse desenho meu tá muito ruim, tá? Ela está apoiada sobre duas balanças, tá? Isso aqui é para estar reto, viu, gente? Desculpa. E a gente tem, então, que é Maria, que eu vou desenhar do jeito bem infantil aqui, está na extremidade esquerda dessa prancha, né? Então, quais as forças estão envolvidas aqui? A gente tem, a gente tem a força peso, que é essa força da prancha, porque a prancha tem uma massa M, né? Então, eu vou colocar aqui uma força peso, que é a massa da prancha vezes a gravidade, certo? Eu tenho também a força peso de Maria, que tá aqui no lado esquerdo, tá? Que é o quê? A massa dela é uma massa M vezes a gravidade, certo? E essa força peso tá direcionada para baixo, tá? Se a gente considerar que o eixo X positivo é para cá e o eixo Y positivo é pro lado de cá, tá? E quais outras forças que eu tenho? Eu tenho a força que a balança vai exercer nessa prancha de madeira, tá? E é exatamente essa força que é a leitura da balança, tá bom? Quando a gente sobe uma balança, a massa que a gente a massa que a gente mede nela vai ser exatamente o peso, né? Desculpa. O peso que a gente mede é exatamente essa força que a balança faz sobre a gente, tá? Então, eu tenho uma força aqui para cima, que eu vou chamar FE, que é esquerda, esse E de esquerda, e a gente tem uma força D aqui, que é a força da direita, tá? Outras coisas importantes da gente saber desse exercício são as distâncias que são dadas aqui, tá? O exercício diz pra gente que essa nossa prancha tem um comprimento L, tá? Eu vou colocar aqui, vamos lá. Então, toda essa prancha, de uma extremidade à outra, tem um comprimento L, certo? Lá diz também que a distância entre a nossa balança e as extremidades é uma distância D, né? Que é 0,5 metros. Então, quer dizer que eu vou colocar isso daqui para cima, só para ficar fácil de visualizar, tá? Então, aqui a gente tem nossa balança, né? Ela vem aqui para cima, só para a gente ficar fácil de ver. Então, essa distância aqui é uma distância D, tá? A outra também da mesma forma, tá? Então, essa distância aqui da extremidade até a balança é uma distância D, tá bom? Então, eu pergunto, se essa distância aqui é D e essa é D e ela toda é L, quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui. Vale exatamente L menos esses dois pedacinhos, né? Menos 2D. Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora é aplicar a primeira condição de equilíbrio estático. Qual que é a primeira condição de equilíbrio estático? A primeira condição é que a soma das forças tem que ser igual a zero, certo? Então, essa é a primeira condição de equilíbrio estático. Então, eu vou aplicar isso.
Aplicando essa primeira condição, o que eu tenho? Eu tenho que essas duas forças aqui estão apontadas para baixo e essas duas forças estão apontadas para cima, certo? Então, eu peguei como sendo positivo a minha direção para cima, né? Então, eu vou fazer o seguinte, fazer a soma das forças. FE mais FD menos MG menos MG. Ó, M tá para baixo e M para baixo, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero, ok? Agora, a gente tem que aplicar isso daqui, toda essa equação, ela tá na direção y, certo? Porque a gente não tem nenhuma força aqui na direção x, a gente só tá trabalhando com essa direção y, né? Então, isso daqui tudo tá na direção y. Então, eu posso escrever f sem o vetorzinho, porque a gente já tá na direção y, mais FD menos MG menos MG é igual a zero. Vou escrever aqui eixo Y. Tá tudo no nosso eixo Y, certo? Então, agora, a gente vai fazer a segunda condição de equilíbrio estático, que é a soma dos torques tem que ser igual a zero. Agora, vamos lá. Essa é a questão. Soma dos torques tem que ser igual a zero, certo? Agora, nós lembramos lá, nós vimos, antes de começar o exercício, que o torque é igual a força vezes o braço de alavanca, certo? O que é o braço de alavanca aqui no caso das nossas forças? Primeiro, a gente tem que identificar esse braço de alavanca. Vamos lá em cima. O braço de alavanca, a gente primeiro tem que, na verdade, escolher o nosso eixo, tá? A gente tem que escolher um ponto e definir ele como sendo o nosso eixo, tá bom? Eu vou escolher esse ponto como sendo esse ponto aqui da força da esquerda, tá? Então, todo o nosso torque vai ser calculado em relação a esse ponto, tá bom? Eu poderia escolher qualquer outro ponto, eu vou escolher esse, tá? Então, qual que é a distância? Qual que seria esse braço de alavanca entre a força FE e esse ponto de rotação? Entre a força FE e o ponto de rotação, o braço de alavanca é zero, né? Porque ele está exatamente em cima do ponto que nós escolhemos, certo? Agora, essa força aqui, essa força MG, em relação a esse ponto, qual que é o braço de alavanca? É essa distância aqui, não é? Essa distância aqui vale exatamente D, certo? Qual que é o braço de alavanca entre a força MG e o ponto de rotação que nós pegamos? Vai ser essa distância aqui, ó. Deixa eu escrever de preto. Não, vou escrever de vermelho. Ai, desculpa, gente. Tô encostando aqui. Vai ser essa distância aqui. Agora, quanto vale essa distância? Essa distância aqui, isso aqui não é um vetor, tá? Essa distância aqui vai valer quanto? Vai valer L, veja só, ela vale exatamente a metade desse valor aqui, ó. Esse pedacinho do meio aqui vale exatamente L menos 2D, certo? Esse pedaço aqui está exatamente no meio, é a metade. Então, isso daqui vale L menos 2D sobre 2, certo? Compreendido? Veja, isso aqui tudo tem L, certo? Esses dois pedacinhos são D. Então, esse pedaço do meio, só esse do meio, vale tudo isso menos esses dois pedaços. Então, vale L menos 2D. Agora, eu quero pegar só a metade, porque eu quero a distância entre essa força